No apagar das luzes do governo Bolsonaro, faltando menos de 30 dias para que ele seja defenestrado do Palácio do Planalto, ele veio com uma bucha. Não tem dinheiro no orçamento para pagar servidores e também o INSS. Nós temos um risco de aposentados ficarem sem dinheiro e pior, nós temos o risco de haver uma paralisação dos serviços públicos. E qual que é a alternativa do Bolsonaro? Furar o teto de gasto, mas o mercado não fala nada, claro, porque é um mercado ideológico, por isso que o Lula falou hoje, não pegaremos coisa boa. Mas você vai colocar nos comentários, você acha que o governo Bolsonaro foi pior do que você estava imaginando? Lula está certo ao falar que não pegará coisa boa do governo Bolsonaro? Deixe seu like se você quer que o Bolsonaro suma logo da presidência da República e vá pra cadeia, e claro, se inscreva no canal. O orçamento de 2022, pessoal, ele tá com alguns bloqueios. Você sabe disso, isso acontece e isso é normal. Só que essa falta de dinheiro vai acabar impactando em alguns pagamentos, como no caso do INSS. O governo está falando o seguinte, olha, vai faltar dinheiro para pagar o INSS porque nós trabalhamos demais, nós trabalhamos muito e por conta desse trabalho a mais nós reduzimos a fila de espera e mais pensionistas estão sendo beneficiados. Então a conta que nós fizemos anteriormente não funciona mais, então nós temos que ter mais dinheiro. Só que o problema não é somente a falta do INSS, do pagamento do INSS. Alguns servidores vão ficar sem receber. E isso é muito grave porque vai haver a paralisação de várias repartições públicas, ou seja, o país não vai andar. E qual é a justificativa para o governo? Segundo Ciro Nogueira, que é o ministro-chefe da Casa Civil, vamos ter que furar o teto de gastos. Olha só, vai furar o teto de gastos. O governo fez um orçamento para 2022 mal feito, com tudo que foi feito pelo governo Bolsonaro, tudo que Bolsonaro tocou, ele destruiu. Ele é um Midas às avessas. O rei Midas é aquele que toca e vira ouro. O Bolsonaro é o inverso. Tudo que ele toca vira Eduardo Bananinha. Você sabe o que significa virar Eduardo Bananinha, né? Ou virar ali um prolongamento do próprio corpo do Bolsonaro. Então nós vamos furar o teto de gastos. Ciro Nogueira já foi até o TCU, já fez uma consulta e vai fazer a emissão de uma MP para tentar furar o teto de gastos. E algumas pessoas, elas vão cair, eu sei, se algumas pessoas vão se coçar, né, para cair no erro, no engano, no engodo de falar o seguinte, é claro que isso está acontecendo, porque o Bolsonaro ele não trabalha. Faz um mês desde a derrota para o Lula que o Bolsonaro está em silêncio, o Bolsonaro não trabalha e não caiam nessa desculpa esfarrapada, porque essa situação toda envolvendo o orçamento, falta de pagamentos, iria ocorrer mesmo com o Bolsonaro falando, porque você sabe muito bem que o Bolsonaro, a única diferença dele de ritmo de trabalho para depois do segundo turno e antes do segundo turno é que ele não fala nada. Porque ele tem medo de ser preso. Agora, de resto, a forma de trabalho do Bolsonaro tem sido rigorosamente a mesma. Isso iria ocorrer com o Bolsonaro falando, não falando, em silêncio, derrotado ou não derrotado, porque o governo Bolsonaro é um péssimo governo. Tudo que o Bolsonaro colocou a mão, ele destruiu. Ele destruiu os ministérios, ele destruiu o orçamento, ele destruiu os programas sociais, ele destruiu a liturgia do cargo. A diferença é que ele não fala, porque ele é um covarde, ele teme falar. Ou ele está escondendo algum tipo de problema mais sério a respeito de saúde. Mas você vai colocar nos comentários, o Bolsonaro, ele está escondendo algum problema ou ele não fala porque ele simplesmente é um covardão? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E quem também ficou em silêncio a respeito de toda essa medida foi o mercado. O mercado é o mercado. Ah não, temos que ter uma âncora fiscal. Ah não, o teto de gastos não pode ser furado. Ah não, porque o Lula vai descompensar as contas públicas. E a imprensa de classe média, a imprensa da Folha de São Paulo, a imprensa do Globo, a imprensa da Veja, a imprensa do Antagonista, toda essa galera ficou de cabelo em pé porque o mercado tá falando. Ai, o mercado tá falando. Cadê o mercado falando agora? Não apareceu um economista para criticar essa ação do governo. Nada. Nada. E o pior de tudo é que o governo Bolsonaro, para lidar com essa situação, vai emitir uma MP, que é uma medida provisória que tem poder de lei. É mais uma MP emitida pelo governo Bolsonaro, que é recorde na emissão de MPs. E as MPs, o que acontece? Depois de um tempo, se elas não são votadas, elas caducam, porque elas têm poder de lei. O governo Bolsonaro tem recorde de emissão de MPs. O que isso provoca? Que depois não foram promulgados em lei. O que isso provoca? Instabilidade jurídica. Falta de previsibilidade, tudo aquilo que o mercado detesta. Mas é mais uma MP, é mais uma furada do teto de gastos. E por que o mercado não fala nada? Porque o mercado é ideológico. O Fernando Haddad, ele esteve na Febraban na semana passada, participou de um almoço, de um jantar, enfim. E ele falou tudo aquilo que o mercado gostaria de ouvir. Mas caiu mal.
Caiu mal no mercado, as ações despencaram, a bolsa caiu, o dólar subiu. Para mim foi uma maravilha, né? Porque aqui o YouTube me paga em dólar. Então muito obrigado, Haddad, né? Porque foi justamente ali no período do pagamento do Google AdSense. Adoro o Haddad por fazer o dólar subir. Mas o mercado caiu. Por quê? Se o Haddad falou tudo aquilo que o mercado queria ouvir. Porque o mercado não é racional. O mercado não trabalha com racionalidade. O mercado, ele é irracional. Mais comentários a respeito da participação do Haddad? Link aqui no card. E se vocês repararam, o que aconteceu com as pressões do mercado? As pressões da imprensa nessa semana desapareceram. Ninguém fala nada, ninguém mais está cobrando, ninguém está palpitando. Por quê? Por conta do jogo do Brasil? Não. Mas porque o Lula ele voltou para Brasília. E era aquilo que nós no canal falávamos que estava ocorrendo. O Lula ele ficou ausente 2 semanas de Brasília. Primeiro porque ele foi até a COP27, depois porque ele passou por um procedimento na garganta. Então ele não pôde ir em Brasília. Então a articulação do governo de transição ficou meio capenga. Porque alguns petistas estavam batendo cabeça com o Geraldo Alckmin, né? Não queria dar protagonismo pro Alckmin, estava rolando todo esse problema. Ah, quem que vai comandar a transição? Quem que vai dar as garantias a respeito da PEC? 2 anos, 4 anos, 3 anos, 6 meses? Quem que vai dar as garantias? O Lula chegou segunda-feira e já resolveu todas as questões. Todas as questões. Tanto é que ninguém fala absolutamente mais nada. Cadê as notícias negativas a respeito do governo de transição, que até na semana passada estava imperando? Sumiram. Agora são só elogios, porque o Lula apaziguou a situação. E o Lula até mesmo hoje, em entrevista ao CCBB, confessou, fez uma confissão importante que nós já sabíamos, mas agora veio da boca do Lula. Não pegaremos coisa boa do governo Bolsonaro. Porque esse problema do INSS também afeta o governo Lula. Claro, são mais pressões. Mas nós sabemos que Bolsonaro ele destruiu tudo, colocando pessoas incapazes, causando instabilidade, e não terá coisa boa. Lula pegará um governo bem pior do que ele recebeu em 2003. E isso, ó, já é falado há muito tempo. Aquilo que os petistas falavam de herança maldita do FHC, imagina agora, isso sim que é herança maldita. Simone Tebet também se pronunciou hoje. Ela falou o seguinte, olha, não há programa social. Não temos verbas para os programas sociais, houve um desmonte imenso. O Ministério da Cidadania só tem um nome de cidadania. Porque está pagando o benefício do Auxílio Brasil e o Vale Gás. Agora, todos os outros programas que servem como componentes, que orbitam principalmente o Auxílio Brasil, estão desmantelados. Totalmente destruídos. E o governo prometeu que iria abrir relatórios, né, com relação ao paradigma atual do governo Bolsonaro. E eles não abriram. Falaram, não, peraí, não podemos abrir isso não, porque o negócio está feio. A situação está pesada. E é exatamente por esse motivo que o governo Lula 3 será um governo de reconstrução. O governo Lula 3 vai passar os próximos 4 anos reconstruindo o Brasil, colocando em cima dos trilhos. E é por esse motivo que o Lula tem feito tantas concessões e também tantas ligações desde que chegou em Brasília. O Jaime Campos, que ele é um senador do Mato Grosso, ele do União Brasil, ele falou em um evento para produtores rurais que ele está surpreso com a vontade que o Lula tem de conversar com todo mundo. O Lula está conversando, nas palavras dele, ele está conversando mais do que assombração à meia-noite, está conversando mais do que lobisomem à meia-noite voando para a lua. E isso é ótimo, nas palavras do Jaime. E ele tem certo, é ótimo, porque mostra uma disposição do Lula de conversar com todos os agentes políticos, porque nós precisamos fazer um governo de reconstrução. O nosso país está destruído, e não somente destruído internacionalmente. Aqui está, essa situação do INSS revela essa destruição. Por isso que o Lula ele teve que ceder na hora de fazer a PEC da transição e também com o orçamento secreto. O Lula ele poderia ter feito a emissão de uma MP? Poderia. Mas a emissão de MP para poder garantir o Bolsa Família em R$600 não passaria pelo Congresso. E o que iria acontecer? Tensionaria as relações do Congresso com o Executivo, do Congresso com o governo Lula. E Lula não quer isso. Lula quer um governo de reconstrução. Ele quer trabalhar para ter uma pacificação no país para pelo menos os próximos 4 anos. Porque vai ser necessário muito esforço, tanto do Executivo quanto do Legislativo e do Judiciário, para que haja a reconstrução do país. Lula já falou isso. E para tanto é necessário que haja uma apaziguação das forças. E o Lula vai precisar continuar dando bronca no PT. Porque Lula já deu algumas broncas e um dos alvos das broncas de Lula foi Gleisi Hoffmann. Porque o que aconteceu? O PT tem uma fome por cargos e ministérios. Só que o Lula já deixou muito claro que esse não vai ser um governo do PT. Vai ser um governo amplo, vai ser um governo de reconstrução. E outros partidos terão destaque no governo. E aí o Alckmin foi fazer um discurso, a Gleisi quis botar o bedelho, o Lula falou o seguinte, não dá um pio no discurso do Alckmin.
Não dê um pio, não se meta no discurso do Alckmin. Tanto que Gleisi Hoffmann não vai ser ministra nesse primeiro momento, porque ela é péssima na articulação. Quando Gleisi Hoffmann foi ministra do governo Dilma, foi o pior momento do governo Dilma na articulação com o Congresso. O Lula quer evitar isso, claro, porque é um governo de reconstrução, é um governo de grande aliança nacional. Então, ó, Gleisi, você vai continuar no PT, continua como presidente do PT, isso evita disputas internas do partido para saber quem vai ser o próximo presidente, evita você me trazer problemas, porque você já está trazendo problema, tanto que ela não faz mais articulação no Senado, quem faz é o Jacques Wagner, e deixa o Alckmin em paz, porque o Alckmin é um elemento importante e eu já falei e vou continuar reafirmando que Alckmin não será simplesmente um vice decorativo, ele vai ter um papel de protagonismo no governo, queiram os petistas, querendo, gostando ou não, essa é a visão do Lula e ele vai continuar isso. Talvez até porque o Lula ele quer ser uma espécie de Barack Obama, colocando o seu Alckmin Biden na fila da sucessão. Quem sabe?